Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas atividades pedagógicas não presenciais da disciplina SMS e lembrando que nós estamos abordando o meio ambiente e a questão dos biomas brasileiros. E uma das características da disciplina é tentar entender esses fenômenos que acontecem na natureza, relacionar eles com a questão da segurança do homem e a questão ambiental também com a saúde, com a nossa saúde. Então a gente estuda de uma forma ampla, né? Porque alguns temas estudados nessa disciplina eles são melhores explicados e têm conceitos mais bem definidos em outras áreas do conhecimento, como a geografia. Então, embora esses biomas, né, eles sejam separados entre si, mas eles são limítrofes, né? Amazônia com Cerrado, Cerrado com Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica com Pampa, Caatinga e Cerrado, eles têm alguma coisa que são interdependentes. Então essas características os torna interligados. Por exemplo, na questão da chuva, tão importante como o sistema de ventos e nuvens nos oceanos é a trajetória da água pelos chamados rios voadores. Então, esses rios voadores, também conhecidos como rios aéreos, né, eles circulam pelo Brasil, né, e traz a umidade que sai lá do Oceano Atlântico, lá na linha equatorial, entrando pela Amazônia, pegando a umidade da Amazônia, indo aos Andes e descendo ao sul e sudeste do país e trazendo as chuvas para a gente, coisa que a gente está vivendo essa semana com grande intensidade. Um exemplo é São Paulo. Então, esses rios, né, chamados rios voadores, eles dependem do equilíbrio entre os biomas, senão não vai acontecer essa imagem que parece tão normal, né? E em especial preservar a Amazônia para que ela possa desencadear esse fenômeno. É por isso que o desmatamento no norte, né, lá na área da Amazônia, tem efeito direto na estiagem do sul. Então é muito importante a gente ver isso. Então vamos saber um pouquinho mais sobre os rios voadores. Tem muita água correndo no céu da Amazônia. São os chamados rios voadores. Massas de ar que juntam a transpiração da floresta e o vapor que vem do Oceano Atlântico. Apesar de invisíveis, eles carregam mais água que os rios de verdade. Cruzam a região norte, batem na Cordilheira dos Andes e desviam rumo ao sul do Brasil. Assim, levam a chuva para quase todo o país. Mas para continuar distribuindo água, os rios voadores dependem da saúde dos oceanos e da preservação da floresta. Então a gente viu aí a importância dos rios voadores, né? Então, mas a importância do bioma, do continente, da terra, da Amazônia, para que isso aconteça. E nos biomas também vivem milhões de agentes polinizadores, aí na imagem a gente está vendo, né? Abelhas, borboleta, beija-flor, morcego, mosca, formiga, vespa, outros insetos, né? Outras aves, elas são essenciais, né? Para que haja manutenção do sistema agrícola. Já que o país é uma força agrícola, a gente tem que pensar nisso, nos agentes polinizadores. São eles que levam o pólen de um vegetal para outro, possibilitando a reprodução e o crescimento. Sem eles, o cultivo de soja, milho, café, laranja, maçã e outros produtos agrícolas do nosso país seria praticamente impossível ter essa grandiosidade de produção.
né, o que causaria grande prejuízo, já que a gente tem uma balança comercial representada em torno de 45% pelos produtos agrícolas. Então isso é importante. Em um estudo da plataforma brasileira de biodiversidade, foi feito um levantamento, né, em 2019, com os dados de 2018, dizendo que esses agentes polinizadores eram responsáveis por cerca de 12 bilhões de dólares na economia brasileira, ou seja, na economia agrícola brasileira. Então o impacto da degradação de um bioma não é só essencial, mas também é econômico. Desmatar a Amazônia seria matar a galinha dos ovos de ouro do país. A bióloga do Museu Paraense Emílio Gaut, em Belém, Marlúcia Martins, explica que a curto prazo o efeito negativo é termos nossa imagem internacional arranhada, igual está acontecendo aí, falando da queimada, que não se preocupa, o Biden vai pressionar o governo. Então isso é só a imagem, não é algo que acontece, que a gente vai ver na realidade, são só fatos. A médio prazo precisaremos de um projeto de socorro, então a gente tem que intervir logo. E a longo prazo perderemos a nossa sustentabilidade natural. Iremos à bancarrota, como muitas civilizações já foram. Então isso já aconteceu. Então, só que a gente tem a chance de, com o nosso conhecimento, não permitir que isso aconteça, né? E a gente não vai ter mais futuro com o agronegócio. Então, isso que eu falei agora é que os especialistas chamam de tipping point, a partir do qual o sistema não consegue mais se recuperar, em geral estimado entre 20% e 25% de degradação. A Amazônia está hoje em 19%, segundo um artigo publicado em fevereiro desse ano na revista Nature. Então, o tipping point é aquele ponto que não é difícil de voltar, não tem mais volta. Então aí tem algumas imagens do tipping point. Então, gente, era isso aí. Que eu dei uma introdução rápida, agora a gente vai para a nossa aula e ela vai estar esse material impresso. Espero que todos possam aproveitar essa aula. Tá legal? Fiquem bem. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade no mundo, formado por um amplo conjunto de ecossistemas que abrigam verdadeiras maravilhas naturais, no seu conjunto de biomas. Então, no mapa ao lado, a gente pode observar que realmente é um conjunto de biomas, conforme a gente falou anteriormente. Então, esses biomas têm em comum as crescentes ameaças que provocam a sua degradação, colocam em risco a sobrevivência das espécies e aceleram o processo de mudança climática. São mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de área no país que abrigam os biomas. Mas você sabe quais são os principais riscos que hoje ameaçam os biomas brasileiros? Então é isso que a gente vai ver hoje na aula, os impactos antropogênicos e problemas ambientais dos biomas brasileiros. Então vamos lá. Primeiro impacto, o desmatamento. O desmatamento é uma das ameaças que atinge praticamente todos os biomas brasileiros. Então no mapa aí a gente pode ver os pontinhos em vermelho que eles estão aonde tem para desmatar, em todo lugar ainda está aparecendo no mapa, é pequeno, mas dá para a gente perceber. E a tabela acima ela descreve essa destruição. Então, dentro das suas graves consequências do desmatamento, né, a gente tem a perda da biodiversidade, o aumento do risco de extinção de animais silvestres e redução dos serviços ecológicos prestados pela floresta, como a manutenção do ciclo do clima e do ciclo hidrológico. A gente falou dos rios voadores, dos serviços ecológicos, que a gente pode incluir aí os polinizadores. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, de 2016, o Brasil registrou no período de 90 a 2015 uma redução de quase 55 mil hectares no tamanho de suas florestas. Então isso traz o impacto do desmatamento, algo
muito sério para os nossos biomas em conjunto e individualmente. O bioma mais afetado pelo desmatamento é o da Amazônia. Então isso a gente esse ano ouviu muito falar, eu vou me tornar repetitivo. A única coisa que eu estou apresentando aqui são dados que estão mais do que descritos pela ciência, é importante a gente acreditar nisso. Então o Instituto Nacional de Pesquisas, né, ele monitora há muitos anos a Amazônia e a gente pode observar a diminuição da área da floresta através do matamento aí pelo gráfico. Essa taxa de desmatamento, estimada para 2009, representa um aumento de 30% em relação à taxa de desmatamento apurada em 2018. Isso era a previsão, a estimativa. A gente vê que teve até vários problemas esse ano com o INPE, com o governo federal, por causa do desmatamento, queimada na Amazônia, e Pantanal, e isso a gente ainda vai ver por aí. Então o mapa ao lado indica as áreas desmatadas na Amazônia no ano de 2013. Então é um exemplo, né? Quando foi registrado um aumento de 28 em relação ao ano anterior, de 2012. Então, qualquer ano que a gente pegar, então vocês são jovens, então desde que vocês nasceram a gente está desmatando a Amazônia, o bioma Amazônia. O desmatamento da maior floresta tropical do mundo, desde que descobriram o Brasil eles estão desmatando. Mas a gente pegar agora que a gente estuda, observa e vê por satélite, então há mais de uma década está sendo observado e a gente vê que cada vez mais aumenta. O desmatamento da maior floresta tropical úmida do mundo ocorre por vários motivos, tais como o aumento das áreas para exploração agropecuária, extração ilegal de madeira e garimpos. A destruição da floresta segue em ritmo acelerado. Então, os dados estão cada vez mais apontando isso. Então, aqui é um outro dado. Eu falei que eu estou pegando dados científicos para a gente ver e pensar sobre isso. Então, dados de satélites revelam um aumento de 34% na taxa de derrubada da floresta nos últimos 12 meses. Então, dados desse ano aí, que a gente vê no jornal, na televisão todo dia. O desmatamento está longe de ser um problema apenas da Amazônia. O Cerrado perdeu aproximadamente 60% da área original do bioma no período de 30 anos. O bioma Caatinga, por sua vez, concentra mais de 60% de área susceptíveis à desertificação do país, tendo o desmatamento como um dos principais vetores da erosão do solo e do processo de degradação. Então a Caatinga, lá no semiárido, já é um lugar que tem pouca umidade, chove pouco, pouca árvore, e as pessoas ainda desmatam, né, e degradam mais ainda o solo. Então, as principais causas de desmatamento da Caatinga estão associadas à extração da mata nativa para a produção de lenha e carvão, destinados a fábricas gesseiras e a siderurgias. Estima-se que 30% da matriz energética do Nordeste origina-se da lenha, em pleno século XXI. O próximo impacto, agropecuária, já que sempre tem uma causa. E uma das causas do desmatamento, das queimadas, é o impacto agropecuária. A expansão agropecuária tem sido o motor central da devastação dos ecossistemas dos biomas brasileiros. O desmatamento cresce à medida que aumentam as demandas dos produtos agrícolas e pecuários, sendo necessário converter vegetação natural em áreas de lavouras e pastagem. Então, tem lá a mata bonitinha, tudo estruturado, mas eles resolvem destruir para aumentar a área de lavoura ou de pastagem. E aí, dados comprovando isso, né? Incremento de 35 milhões de hectares, 30,3 ocorreram em 9 estados da Amazônia Legal. Então, dados de 2011. De acordo com a FAO,
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o Brasil será responsável pela maior expansão nacional de produção agrícola até 2030. Então a gente vê que todo ano a gente bate recordes da produção de grãos. E paralelo tem sempre o desmatamento, as queimadas, isso sempre acontece. Sempre está acontecendo. Essa expressiva expansão agrícola terá impacto sobre os ecossistemas naturais, principalmente dos biomas Cerrado e Amazônia. Então, para aumentar a produção de soja, para engordar gado na Europa, a gente desmata a Amazônia e o Cerrado. Para plantar milho, para exportar para ração, a gente também desmata a Amazônia e o Cerrado. A dimensão total da demanda por terras é influenciada pela forma como o aumento da produção de carne será atendido pela expansão das pastagens ou pela otimização da produtividade. Além da produção agrícola, tem a agropecuária. Então, não fez produção agrícola, planta capim para o boi, né? Então é o boi mais barato do mundo. Enquanto a Europa e a China compram a soja e o nosso milho para fazer ração, para criar a sua pecuária intensiva lá com todos os seus animais, a gente destrói para alimentar boi, porco e galinha em outro lugar do mundo. Então todos os biomas são influenciados aí também pela agropecuária. No bioma Pantanal, segundo indicam as pesquisas, na ausência do desmatamento, os principais emissores de gases do efeito estufa são a agricultura e a pecuária, sendo que a emissão do metano pelo gado corresponde a cerca de 35%. Então, isso lá no Pantanal. A Amazônia também está sendo uma grande área de pecuária. Então, a gente está, além de destruir a floresta, impedindo que regenere e diminua os efeitos, né, os efeitos que a gente tem causados pelos gases do efeito estufa, a floresta diminui, a gente põe gado, tira a floresta, põe gado, que aumenta a emissão de metano e aumenta os gases do efeito estufa. Então isso a gente vê no Pantanal. E também tem um problema muito grande, que é a questão da erosão, porque a gente desmata uma área que ela é sazonal, água seca, e um solo que é muito fácil de ser destruído, né? Então, processos erosivos acontecem com frequência. Já no bioma Pampa, a superlotação de animais em pasteio tem levado à degradação de sua vegetação original. Então, como Pampa são campos, então eles já aproveitam, né, esses campos para aumentar a superlotação de animais, né, nos pastos. Também a gente tem que levar em consideração a produção do metano. E aqui diz que o bioma já perdeu 54% da vegetação original. Um outro impacto que acontece no Brasil, e a gente está falando de impactos antropogênicos, então falamos aí da agropecuária, que é o homem, né? O desmatamento com o homem, agora a mineração, que é o homem, a atividade mineradora também trouxe graves consequências ambientais, como a contaminação do solo, das águas. No bioma cerrado, os impactos ambientais mais graves foi causado pelos garimpos. Então eles contaminam os rios com mercúrio, o assoreamento dos cursos de água, a erosão do solo. Então existem segundo o PNUMA, né, diversos casos de contaminações do ambiente provocados pelas mineradoras e extrativistas, como vazamento de petróleo no Loreto, despejo de resíduos nocivos no córrego da Amazônia. E o mercúrio é algo muito preocupante e a gente vive isso há décadas e ninguém faz nada. Uma outra questão da mineração que é muito falado hoje são os grandes impactos ambientais. Por exemplo, eu não quero nem falar, é muito triste a gente falar aí do rompimento da barragem de Bento Rodrigues, lá em Mariana, e essa barragem ela contaminou
O Rio Doce afetou o estado do Espírito Santo, vários estados de Minas, 39 municípios dos 2 estados. E isso foi muito falado na mídia e todo mundo sabe que é um problema, né? E por último agora, né, em Brumadinho, o Córrego do Feijão, que foi uma tragédia, 259 pessoas morreram nessa tragédia, o rompimento, a poluição com a lama e os impactos ambientais no Rio Paraopeba, que levaram a lama tóxica ao rio, que é um dos afluentes do Rio São Francisco e pode vir a causar problemas danosos durante muitas décadas ainda. Um outro impacto também causado pelo homem é a desertificação, que é um conjunto de ações. Então esses impactos antropogênicos são conjuntos. Queimada, né? A queimada gera desertificação, a agricultura demais gera mineração e assim por diante, o desmatamento. Então a desertificação. Aí ao lado a gente vê uma imagem de satélite que apresenta área desertificada no semiárido, então na área da Caatinga. Então no Brasil a desertificação ameaça principalmente o bioma Caatinga. O bioma corresponde a uma das maiores áreas do mundo suscetíveis ao processo de desertificação. Então a gente está numa área propícia a isso, né? Em razão de fatores naturais, alterações e variabilidades climáticas e antrópicos, principalmente degradação ambiental provocada pelas ações socioeconômicas. Uma região muito pobre, então a gente viu que a pessoa tira a lenha, 35% da matriz energética é a lenha, então complicado, né? O IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, demonstrou que o bioma Caatinga é um dos mais vulneráveis aos impactos negativos de qualquer variabilidade de mudanças climáticas, presentes ou futuras, então sujeito à desertificação. Dentre os problemas a tornarem mais graves a situação do bioma, a ausência de práticas adequadas de manejo do solo, né, associadas à monocultura, pecuária extensiva, queimada para a formação de pastos e plantação. Então ainda é uma agricultura muito invasiva ao meio ambiente, que estraga muito o meio ambiente, né? Então, que a gente destrói muito, tira a mata nativa para a produção de lã e carvão, e a gente tem uma projeção que vai reduzir mais chuva, então vai agravar o problema da desertificação. Então aí no mapa ao lado a gente mostra já no semiárido, no local que já é seco, áreas que já estão ficando desertificadas, onde já esse processo é muito forte, moderado, e o semiárido que já por si é uma área quase deserta. Um outro impacto, né, antropogênico é a caça ilegal e a pesca predatória. Isso é um desafio mais cultural, porque se a gente não preservar e não utilizar as riquezas naturais moderadamente, a gente acaba e vamos ficar sem, né? Então a caça ilegal e a pesca são as ações propulsoras para a perda da diversidade genética da fauna nos diversos biomas, provocando extinção das espécies, desorganizando a cadeia alimentar dos ecossistemas. Então quando mata a onça, a cadeia alimentar vai sofrer, porque ela está lá no topo, então tem alguém que ela vai exterminar, e se ela não existe, tal. A tartaruga, imagina, né, olha o tanto de tatu, gente, o tanto de peixe, então a pesca predatória. Então a gente tem que pensar nisso, e principalmente isso eu acho que também está bem mais próximo, talvez, a questão da pesca predatória, de vocês que vivem próximo ao litoral. Um outro impacto do homem que a gente causa ao meio ambiente, um outro impacto antropogênio, são os megaprojetos de infraestrutura. Como a gente gosta de fazer grandes obras. O homem gosta,
é o maior isso, maior aquilo. O Brasil é campeão. Maior usina de Itaipu, depois a segunda de Belo Monte, com 30 e tantos anos de diferença, mas a gente continua. E o que acontece? O desenvolvimento de grandes obras provoca sérios impactos nos diferentes biomas. A construção de hidrelétrica, bem como de barragens, usinas de grande porte e abertura de rodovias, afeta os principais rios brasileiros e degrada a vegetação nativa. Na Amazônia, megaprojetos para geração de energia levam a emissão significativa de metano e dióxido de carbono, devido à decomposição bacteriana da matéria orgânica, acelerando o processo de mudança climática. Então, quando forma um lago igual o de Itaipu, igual o de Belo Monte, a gente está inundando a floresta, que ao se decompor, ela vai gerar matéria orgânica, produzir grande quantidade de metano, dióxido de carbono, e vai ampliar os efeitos, né, dos gases do efeito estufa. O próximo já está impacto, estou querendo correr porque é muito chato falar disso, são as queimadas. Isso não precisa falar, porque esse ano nós convivemos com isso diariamente, no início do ano na Amazônia e agora, mais recentemente, o Pantanal. Então, eu acredito que todos tenham observado isso e as notícias sobre. As queimadas são provocadas por fatores naturais, muito pequeno isso, um raio que cai, né? Uma fagulha natural, isso é muito difícil, mas a maior parte é através de meios atrópicos, com a ação à mão do homem, sendo um dos principais pilares da degradação dos biomas. Em geral, a prática da queimada está associada ao desmatamento. É um grave fator de devastação. Então, emite grande quantidade de CO2, aumenta os casos de efeito estufa, o aquecimento, prejudica na questão das mudanças climáticas e por aí vai. Então a gente tem visto isso em diferentes biomas, né? E grandes problemas que acontecem com isso. Por exemplo, aumenta o risco das mudanças climáticas, a queima da cobertura vegetal, retira o nutriente do solo, deixa expostos agentes erosivos, mata os animais, igual está mostrando aí que aconteceu no Pantanal, acelera o processo de desertificação, como o exemplo na Caatinga. As queimadas, além da ação predatória, ela põe em risco a biodiversidade, né, dos biomas. Então ela mata os animais, ela some com a questão lá dos polinizadores e por aí vai. Além de esgotar as nascentes, salinizar as águas. No bioma Pantanal, a queima é usada para a limpeza do pasto, para a colheita da cana do açúcar, liberando gases de efeito estufa. Então, a gente está vendo que as ações, esses impactos, eles estão separados, mas parece que eles estão todos interligados, e é verdade. Na Caatinga, o corte, a queima para a agricultura tradicional, ela continua perpetuando a questão da queimada e diminuindo a fertilidade do solo, diminuindo as espécies de fauna e flora. Na Amazônia também acontece, no Cerrado também. A queimada provocada pelo ser humano continua sendo a base para a expansão econômica sobre práticas agrícolas insustentáveis nesse bioma, no caso lá do Cerrado. Então aqui a gente tem um exemplo do uso da terra e, por exemplo, o desmate, a queima, a pecuária, a agricultura, tudo isso de uma maneira feita sem manejo, ela leva a gente à perda do bioma natural. Poucas áreas de conservação. A gente no Brasil, nós temos poucas áreas e unidades de conservação. Isso é tema para a próxima aula, mas aqui a gente já pode falar. Por exemplo, as áreas de conservação são fundamentais para manter a saúde ambiental dos ecossistemas e do bioma, pois podem resultar em áreas efetivamente monitoradas e preservadas. Então é preciso aumentar o número das unidades de preservação e da área de proteção integral para que a gente preserve o bioma. Não precisa ficar repetindo isso, porque isso é de coerência muito grande. A gente precisa manter áreas e aumentar áreas de conservação no Brasil.
não desmatar, não queimar, não impactar mais do que a gente já faz. A gente tem poucas áreas de conservação, aqui nós temos um mapa demonstrando isso. 5% da área do Pantanal é área de conservação, unidade de conservação, 3% no Pampa, 9% na Mata Atlântica, 8% no Cerrado, 7% na Caatinga, 25% na Amazônia. Se bobear, eles acabam. Então a gente tem que cuidar, e vocês têm que prestar atenção nisso e prestar atenção para político, para pessoas que olhem e preservem o meio ambiente. É necessário instituir e fortalecer redes de unidade de conservação e de proteção integral em todos os biomas brasileiros, incentivando a ampliação de áreas de reservas privadas, bem como gerenciada por organizações civis. Isso a gente vai estudar na próxima aula, mas aqui fica claro que um dos impactos também é porque nós não temos áreas de preservação em número suficiente para a gente resguardar o que a gente tem naquele bioma. E por último, as mudanças climáticas. Aí sim, a questão antropogênica ela se liga a isso. Vem com o desmatamento, a queimada, a emissão de gases do efeito estufa, de gases poluentes, vindo da emissão de gases dos carros, dos automóveis, né? Então, isso tudo, esse impacto, esse conjunto de impactos antropogênicos é que aceleram essas questões das mudanças climáticas pelas quais o mundo está passando na atualidade. As mudanças climáticas também podem representar sérias ameaças aos biomas. Projeções indicam que ainda nesse século alterações ambientais irão provocar a ocorrência de eventos extremos, como secas mais intensas e frequentes, bem como aumentar a temperatura e o desmatamento e as queimadas. O bioma Amazônia sofrerá uma maior emissão de gás de efeito estufa, aumentando o aquecimento global. Especialistas já demonstram diversas evidências de que a floresta primária amazônica funciona como reservatório e sumidouro de carbono e poderia, em parte, auxiliar na diminuição do dióxido de carbono na atmosfera, de origem antropogênica. Então, a gente tem que observar. Acontece só na Amazônia? Não. Acontece em todos os biomas. Em todos os biomas do Brasil, as questões das mudanças climáticas elas vão interferir. Então, assim, a gente não havendo ações mitigatórias para diminuir esses impactos, como a conservação da floresta, a gente vai ter problemas, né? Então aqui dá um exemplo da Caatinga, pode ser o bioma mais afetado pela mudança. A gente já falou da desertificação, da redução de 40% das chuvas nesse século. Então a mudança, que é uma questão natural, acelerada pelas ações do homem, os impactos antropogênicos causados nos ambientes naturais, nos biomas, amplia a chance disso acelerar os processos da mudança climática. No bioma cerrado, há uma probabilidade de redução de chuvas maior que 50% no período de seca, ainda nesse século. Vai aumentar o número de incêndios, né, e a área de deserto. As mudanças também, segundo o Painel Intergovernamental, IPCC, pode acarretar grande impacto na produção agropecuária. Então o Brasil, que é o rei das commodities agrícolas, se não fizer nada, pode vir a sofrer com isso, né? Lembra daquele ponto lá, na curva? Se a gente não fizer nada, a gente vai cair mesmo. Algumas pesquisas já indicam uma tendência de alteração da temperatura nos regimes de chuva e no próprio equilíbrio biogeoquímico da região de transição entre o bioma cerrado e a Amazônia. Então é essa região que está aqui no mapa. Então já estão acontecendo efeitos das mudanças climáticas e estão sendo estudados principalmente nessas áreas. Esse relatório ele prevê um aumento de 3 graus na Amazônia, seguido de uma redução da precipitação em torno de 20% na Amazônia e no Cerrado. Então isso vai causar problemas, né? E que pode trazer a savanização da floresta amazônica. Ou seja, acabou a floresta, fica só aqueles pastozinhos,
não é? E com chance no futuro de virar um deserto. Aqui, o mapa ao lado, esse exemplo da savanização no decorrer de 100 anos, né? Eu tive a oportunidade de estudar com o professor Carlos Nobre, e ele está sempre na televisão falando disso, e é impressionante como a fala dele é tão real e tão observada quando a gente olha para a natureza. Para concluir, os biomas brasileiros estão ambientalmente vulneráveis e submetidos a vários tipos de ameaça, conforme discutível ao longo desse post. Por essa razão, governos, instituições, empresas, sociedade civil e cidadãos devem fazer parte da conservação dos biomas brasileiros. Então você que está aí ouvindo, a importância dessa aula é para que a gente pense sobre isso, porque a nossa segurança, seja física ou alimentar, e a nossa questão de saúde também tem muito a ver com os impactos ambientais nos biomas brasileiros. A adoção de práticas sustentáveis, o incentivo a comportamentos mais sustentáveis, a formulação de políticas governamentais, empresariais e do terceiro setor voltadas à conservação são fundamentais para salvar a rica biodiversidade dos biomas brasileiros. Então, gente, é isso aí. Depois disso, tem mais um filminho que vai exemplificar a questão desses impactos e do que acontece nos problemas ambientais nas áreas urbanas, para a gente pensar um pouquinho sobre, e ao final o questionário. Tá legal? Na próxima aula a gente vai estudar o que a gente pode fazer, o que é feito para conservar, preservar, mitigar esses impactos. Fiquem bem. Valeu!